Bora lá, galerinha! Como todos os ditadores morreram explicados em 16 minutos, parte 2 do canal do Chave do Ser. Eu acredito que eu tenha trazido a parte 2, a parte 1, quer dizer, eu tenho quase certeza disso, até com... trouxe sim. Porque agora que eu cliquei no vídeo que eu parei a pensar, sabe? Pô, pior que eu nem pensei no canal se eu tinha realmente trazido ou não, se foi só impressão minha, mas acho que eu trouxe a parte 1, sim, não se esperem que eu trago depois. Enfim, bora ver mais vídeo de Chave do Ser aqui, que eu sei que tá faltando nas últimas semanas. Eu tava trazendo um toda semana. E acabei parando aí sem querer algumas 2 ou 3 semanas, então tô aqui de volta, finalmente, trazendo pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, o link do vídeo original tem na descrição, passe na like, se inscreva se possível, considere-se membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do nosso server do Discord e do meu canal 2 tá aí na descrição também, passe lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, bora! Nicolae Ceausescu foi o ditador da Romênia que governou o país por mais de 20 anos. Ele era tratado como um rei, mandava erguer palácios gigantes, obrigava a população Pelo menos tinha bom gosto pra palácio, né, cara? Olha, era tratado bonito. como um rei, mandava Era bonito, vai erguer dizer. palácios gigantes, obrigava a população a aplaudi-lo em desfiles e fazia discursos longos que eram transmitidos pela televisão como se fosse uma mensagem sagrada. Mas, enquanto a imagem dele crescia, o povo enfrentava uma dura realidade: prateleira vazia, racionamento de comida, falta de energia e um sistema de vigilância a bandeira da Romênia sem estrela, que prendia qualquer pessoa que tentasse criticar o governo. Em dezembro de 1989, a revolta começou. Quando protestos contra a repressão ganhou força, as manifestações se espalharam rapidamente pelo país e milhares foram às ruas. É ele que foi ao vivo, né, que tiraram Nicolae a vida, né, tentou mostrar poder em um discurso televisionado, mas pela primeira vez o público começou a vaiá-lo. As câmeras registraram a expressão de espanto em seu rosto. Era o sinal que o seu domínio estava acabando. No dia 22 de dezembro, ele e sua esposa, Helena, tentaram fugir de helicóptero, mas foram capturados. Os dois foram levados a julgamentos em um tribunal militar improvisado. As acusações incluíam abuso de poder e corrupção. Traição, né? Traição. O processo durou país. apenas algumas horas e terminou com a sentença. Na manhã de 25 de dezembro, o casal foi conduzido a um pátio do quartel. Não houve cerimônia, apenas uma pressa em encerrar toda uma era. Soldados formaram um pelotão e deram um fim à existência deles. Caíram no chão e as imagens foram gravadas para provar ao povo. Tem as gravações mesmo disso daí, cara? Caramba, que né? o ditador nunca mais voltaria. Doideira, né? Esse daí não teve um... Vamos ver, cara, não sei quem daqui que vai ter um... Acho que o Hugo Chávez teve um final em casa, né? Mas tirando esses outros tem uns que eu nem conheço, sinceramente. Enfim, vamos pro próximo. Trujillo. Rafael Trujillo foi o ditador da República Dominicana que governou o país com base no medo por mais de 30 anos. Ele criou um dos regimes mais cruéis da América Latina no século XX. Seu poder era absoluto. Controlava o exército, a polícia e até a economia do país. Trujillo gostava de ser chamado de chefe e transformou sua própria imagem em um culto. Podia ter um nome mais criativo, obrigando a população a colocar retratos dele em casas e comércios. Por trás dessa fachada de ordem, havia prisões secretas, ele é chefe, né? El chefe. Uso de força, censura e perseguição de milhares de opositores. Mas nenhum ditador é eterno. Nos anos de 1950, a imagem de invencível começou a ruir. Escândalos de corrupção, perseguições brutais e a arrogância de Trujillo chamaram a atenção até dos Estados Unidos, que antes o apoiavam. Com o tempo, ele se transformou... ele deve ter vindo todo naquele esquema daquelas ditaduras que foram financiadas pelos Estados Unidos, né, cara? Que da América Latina, né, pra ir contra o comunismo, né, a expansão do comunismo. Foi um problema político. Vários opositores passaram a conspirar contra ele e até parte da elite local começou a desejar a sua queda. Na noite de 30 de maio de 1961, Trujillo viajava de carro por uma estrada pouco movimentada, como fazia com frequência. O que ele não sabia é que um grupo de conspiradores o esperava, armados e determinados. Eles montaram... Os caras dão muito mole também, né? É que nem o que falou, o cara tava tanto tempo no poder, o cara nunca imaginou que as pessoas iam tirar ele. Esse é o erro dele, né? Uma emboscada. Assim que o veículo apareceu, abriram fogo. Trujillo tentou reagir, mas foi atingido diversas vezes. Ali, ele caiu já sem existência
E o chefe, que parecia intocável, foi derrubado em segundos. Foi tocado. A ação teve apoio indireto da CIA, mostrando que até os aliados internacionais haviam abandonado já não era mais uma peça importante, o ditador. Né? Doideira, não conhecia, nem conhecia esse cara, essa história. Interessante, é bom que alguns vai conhecer. Esse, ó, os que eu não conheço daqui. Esses 5 eu não conheço, agora esses outros aqui eu conheço. Khomeini foi o líder religioso e político. O Khomeini eu acho que teve um final suave também, né? Porque o regime do país não caiu, né? Que comandou a Revolução Islâmica no Irã e se tornou a figura mais poderosa do país a partir de 1979. Ele derrubou o Shah Reza Pahlavi e instaurou uma república islâmica, mudando completamente... Olha, o Reza Pahlavi eu não tenho muito apreço por ele, porque foi ele que mudou o nome de Pérsia pra Irã, né, cara? Mas eu também não tenho apreço por esses Khomeini aí, porque eles também... Não, por que eles não foram lá e voltaram a ser Pérsia, né, cara? A vida dos iranianos. Pô, os caras têm o nome irado, Pérsia, e os caras ficam usando esse nome Irã aí, cara. Se espalhou como de um guia espiritual, mas na prática, ele foi um governo rígido, que controlava a política, a religião... Controla até hoje, né, e até os costumes do dia a dia. Para muitos era visto como um santo, para outros um ditador que sufocava a liberdade. No final de 1980, Khomeini já estava velho e doente. Os médicos não falavam abertamente sobre a sua condição, mas ele estava com sérios problemas intestinais e, em 1989, passou por uma cirurgia de risco em Teherã. O país inteiro acompanhava com silêncio, esperando novas notícias. Havia rumores de câncer, mas nada confirmado. O fato é que sua saúde se deteriorava rapidamente. Em 3 de junho de 1989, Khomeini faleceu no hospital. A notícia se espalhou com um choque nacional. Para seus seguidores, era como se o próprio coração da revolução tivesse parado de bater. O enterro foi um dos maiores da história moderna. Milhões de pessoas foram às ruas chorando e disputando espaço para chegar um pouco mais perto. Não sei, né, cara? Eu não sei nem o que falar, isso daqui é a... idolatria, não idolatria, cara, aquele termo pra quando as pessoas ficam deslumbradas, assim, pelos governantes e tal, né, cara, é bizarro, assim, né, cara, é uma doideira do caramba, né, mano. Ferdinand Marcos. Esqueci o nome da palavra, assim, sei que é oculto a personalidade, mas eu quero dizer o sentido de... as pessoas ficam cegas, assim, né? Ditador das Filipinas, que governou o país por mais de 20 anos com corrupção, autoritarismo e manipulação política. Ele chegou ao poder em 1965 como um presidente eleito, mas em 72 declarou uma lei marcial e transformou o governo em uma ditadura. Sob o seu comando, opositores eram presos, jornais é muito engraçado esses caras da Filipinas terem esses nomes em espanhol, né, cara? Tipo, Ferdinand Marcos, cara. E qualquer voz crítica era silenciada. Ao mesmo tempo, ele e sua esposa Imelda Marcos acumulavam fortunas e luxos exagerados, enquanto grande parte da população vivia em total pobreza. Durante anos, Marcos conseguiu se manter no poder graças ao apoio dos militares e também dos Estados Unidos, que o viam como um aliado contra o comunismo na Ásia, na Ásia. Mas a corrupção e a repressão começaram a enfraquecer a sua imagem. O estopim veio em 83, quando o opositor Benigno Aquino Júnior teve seu fim... até porque as Filipinas, nessa época aí, tinha acabado de se tornar independente dos Estados Unidos, né, cara, como colônia, né? Logo após voltar do exílio. Esse crime, amplamente atribuído ao regime, gerou uma onda de revolta popular. Em 86, milhões de pessoas foram às ruas na chamada Revolução do Poder Popular. Foi um movimento pacífico, mas intenso, que mostrou que o país já não aceitava mais o domínio de Marcos. Sem saída, ele foi forçado a deixar o poder e fugir com a sua família para o Havaí. Lá, viveu exilado, cercado de acusações e carregando o peso de ter destruído a confiança de toda uma nação. Ferdinand perdeu a existência em 89, no Havaí, vítima de complicações de saúde. Pelo menos o governo dele caiu, né, cara? Idi Amin Dada... Não faço ideia de como é o governo hoje em dia das Filipinas. O Idi Amin Dada, eu já ouvi muito falar desse cara, que é o mais cruel da África e não sei o quê.
Mas eu sinceramente não sei como ele faleceu e não sei como... Ditador da Uganda, conhecido como o Carniceiro da África, responsável por um dos regimes mais brutais do século XX. Ex-militar, ele tomou o poder em 71 após um golpe de Estado. No início, se apresentou como defensor do povo, mas logo mostrou seu lado todos são assim, né, cara? Todos são assim, brutal. Seu governo foi marcado por perseguições e desaparecimentos misteriosos. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham perdido a existência durante o regime. Além disso, ele expulsou toda a comunidade asiática do país, causando um colapso econômico. Mas por que tinha uma comunidade asiática em Uganda, né, cara? Aleatório, né? Também era famoso por seu comportamento excêntrico, gostava de se proclamar. Mas é que nem lá fora quando falam que o Brasil é o país com a maior comunidade de japoneses, né, cara? Os caras falam, mas por que tem uma comunidade japonesa no Brasil, né, cara? O conquistador do Império Britânico e inventava títulos para si mesmo. Enquanto a população vivia com medo, ele aparecia em público com uniformes extravagantes e discursos carregados de ironia e ameaça. O mundo via nele uma mistura de comédia grotesca e terror absoluto. Mas, nos anos 70, seus atos chamaram a atenção internacional. Tem um filme maneiro sobre ele, né, cara? Tem que ver um dia. O ponto de virada foi em 78, quando invadiu a Tanzânia. A resposta foi rápida. As tropas tanzanianas, com apoio dos exilados ugandenses, invadiram Uganda e derrubaram o regime em 79. Que tiro errado, né, que o cara deu ali, que escolha errada, né? Como é que pode? O cara não mediu que não teria forças para derrotar os caras? Caramba, né? Idi Amin fugiu, primeiro para a Líbia e depois para a Arábia Saudita, onde viveu escondido sob proteção. Longe do poder, ele nunca foi julgado pelos seus atos. Caramba. Em 2003, após anos doente, faleceu em um hospital na Arábia Saudita por falência múltipla dos órgãos. Que doideira, cara. Não sabia dessa história dele. E é bem recente, né, cara? 2003 o cara faleceu, né? Que maluquice, cara. Slobodan Milošević foi o líder sérvio que se tornou símbolo das batalhas que destruíram a antiga Iugoslávia nos anos de 1990. Ele chegou ao poder prometendo defender o povo sérvio, mas rapidamente se transformou em um ditador que alimentava o nacionalismo e usava o ódio como arma política. Durante a sua liderança, aconteceram as brutalidades e o nome de Milošević ficou ligado aos crimes contra a humanidade. No final de 1990, sua figura estava isolada no cenário internacional. Enquanto o povo sérvio enfrentava pobreza e bombardeios da OTAN, ele tentava manter o poder com repressão e manipulação. Mas, em 2000, depois de eleições 2000, cara, que contestadas e protestos massivos nas ruas, nesses conflitos que teve dos Balcãs, né, Milošević foi derrubado. A população já não tinha medo e sua queda foi inevitável. Em 2001, ele foi preso e enviado ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Era o primeiro grande líder então isso que eu quero ver. O que acontece quando o cara é levado pra lá? Julgado por crimes contra a humanidade. O julgamento foi transmitido ao mundo inteiro e deveria ser um momento histórico de justiça. Mas Milošević, arrogante, tentou usar o tribunal como palco político, se recusando a reconhecer a autoridade dos juízes e fazendo longos discursos para justificar seus atos. Antes que o processo fosse concluído, em março de 2006, Milošević foi encontrado sem existência em sua cela. Tá de brincadeira, né, cara? A estatística nunca mente, né, cara? Assim, sempre que o cara é encontrado sem vida na cela. 80% dos casos que o cara... Nossa, até falei minha voz. 80% dos casos que o cara é encontrado falecido na cadeia, a gente sabe o que é, né, cara? Tá de brincadeira, oficialmente, né, cara? A causa foi um ataque cardíaco. Claro que foi. Jorge Rafael Videla foi o ditador da Argentina que comandou o país durante os anos mais sombrios da ditadura militar, entre 76 parece um personagem do Chaves, né, cara? e 81. Que isso? Ex-militar, ele assumiu o poder após um golpe que derrubou Isabel Perón e implantou o chamado Processo de Reorganização Nacional. Sobre o seu governo, milhares de pessoas foram presas e outras tiveram seu fim. Muitos simplesmente desapareceram ou foram arremessados de aviões no mar. Estima-se que 30 mil pessoas foram alvo dessa repressão. Videla governava com o discurso de restaurar a ordem, mas na prática mergulhou a Argentina em um terror de Estado. Famílias inteiras ficaram marcadas por nunca terem recebido nada de seus entes desaparecidos. O medo de falar
de se organizar e até de pensar diferente virou uma rotina. Nos anos de 1980, com a derrota da ditadura e o retorno da democracia, Videla perdeu o escudo da farda e foi levado a julgamento. Em 85 foi condenado à prisão perpétua por seus crimes contra a humanidade. Ele sempre negou arrependimento e justificava suas ações como necessárias. Videla passou décadas preso. Em maio de 2013, aos 87 anos, perdeu a existência de causas naturais em sua cela, no banheiro do presídio. Caramba, de novo, estranho pra caramba, né? Somoza Debayle foi o último ditador da dinastia Somoza, que controlou Nicarágua por mais de 40 anos. Ele assumiu o poder em 67, continuando o domínio iniciado pelo seu pai e irmão. Assim como os antecessores, governava misturando como teve ditaduras no mundo nessa época, políticas e negócio, tratando o país como propriedade da família, enquanto enriquecia, reprimia opositores e usava a Guarda Nacional para manter o medo nas ruas. O estopim de sua queda veio em 72, após um terremoto devastar a capital. Milhares de pessoas ficaram sem casa, mas boa parte da ajuda internacional foi desviada pelo regime de Somoza. Esse escândalo corroeu o pouco de confiança que ainda restava. Nos anos seguintes, a oposição cresceu e encontrou força no movimento sandinista, que uniu estudantes, camponeses e setores da igreja contra a ditadura. Em 79, após uma longa guerra civil, Somoza foi totalmente derrubado, sem apoio americano e isolado politicamente. E parece que todas essas ditaduras têm algo em comum também, né, cara? Fugiu para o exílio no Paraguai, onde ainda mantinha aliados. Mas sua presença no país vizinho era vista como uma ameaça. O governo paraguaio lhe oferecia proteção, mas os sandinistas e antigos inimigos seguiam de perto os seus passos. No dia 17 de setembro de 1980, enquanto andava de carro por Assunção, seu veículo foi interceptado. Um grupo disparou foguetes e rajadas contra o automóvel. A explosão foi tão violenta que não restou chance nenhuma. Assim terminou a existência de um dos homens mais odiados da América Central. Doideira, interessante isso daí, né? Hosni Mubarak foi o presidente do Egito que governou o país por mais de 30 anos, de 81 a ser um chefe da máfia, 2011, mantendo-se no poder como um verdadeiro ditador moderno. Ex-comandante da Força Aérea, chegou à presidência após um ato marcante contra Anwar Sadat. Desde então, controlou o Egito com mão firme, usando leis de emergência que davam poderes quase ilimitados ao governo. Mubarak prometia estabilidade, mas essa estabilidade tinha um alto preço: censura, prisões de opositores e eleições manipuladas. Eu sempre acho muito estranho esses ditaduras, sei lá, mano. Que garantiam que nem a ditadura do Irã lá, que é uma parada meio uma teocracia, assim, tá ligado? Eu até consigo perceber melhor. Agora essas ditaduras em países árabes, assim, que os caras não têm muita cara de líderes, tipo, califas, assim, sabe? Que o cara, tipo, tá aqui 100% de terno e tal, com corte, assim, sabe? Tipo, sei lá, me parece algo meio estranho, sabe? Tipo, é mais bizarro quando é uma ditadura comunista ainda, sabe? Porque, tipo assim, quando é uma ditadura comunista num país árabe é muito estranho, sabe? Como que o cara consegue? Porque uma das paradas, querendo ou não, uma das paradas das ditaduras comunistas um pouco o fim das igrejas, né, cara? Então é curioso, né, em países árabes, né, que os caras são tão fortes na fé, né? Sua permanência no poder durante décadas manteve apoio dos Estados Unidos e de países do Ocidente que viam ele como um aliado estratégico no Oriente Médio. Mas, dentro do Egito, a desigualdade só crescia. A corrupção se espalhava e a população sofria com a falta de perspectiva. O governo parecia inabalável, até que o estopim mudou tudo. Em 2011, inspirado pela Primavera Árabe, milhões de egípcios tomaram as ruas exigindo a sua saída. Após 18 dias de protestos massivos, Mubarak renunciou. Foi levado a julgamento por corrupção, aparecendo em tribunais em cima de uma maca, imagem que contrastava com um homem poderoso que controlava uma nação. Ele foi condenado, depois absolvido em alguns processos, mas nunca mais voltou ao poder. Mubarak perdeu a existência em 25 de fevereiro de 2020, aos 91 anos, em um hospital do Cairo, após complicações cirúrgicas. Doideira, hein?
Hugo Chávez foi o presidente da Venezuela que Não lembro como ele governou o faleceu, país cara. por 14 anos e se tornou uma das figuras mais polêmicas da América Latina. Ex-militar, chegou ao poder em 99 com um discurso popular e revolucionário, prometendo mudar a vida dos mais pobres e enfrentar as elites. Plano Ursal. Chávez centralizou o poder, mudou a Constituição, controlou os meios de comunicação e transformou sua imagem em um símbolo Querem que eu traga esses dos ditadores brasileiros, cara? da Isso é Revolução legal, Bolivariana. Para muitos, era um herói que desafiava os Estados Unidos. Para outros, um ditador moderno que sufocava a oposição e arruinava a economia. Uou. Durante seu governo, acumulou tanto apoio quanto ódio. Distribuiu programas sociais que conquistaram milhões de seguidores, mas ao mesmo tempo, concentrou poder, perseguiu adversários e criou um regime cada vez mais autoritário. A polarização dentro da Venezuela se tornou parte de sua marca. Em 2011, Chávez revelou estar doente. O câncer que o atacava virou segredo de Estado, tratado em hospitais de Cuba, enquanto o governo tentava mostrar força e negar fragilidade. Entre cirurgias e longos tratamentos, ele reaparecia em discursos, às vezes fraco, às vezes tentando mostrar energia. Mas a doença avançou e o país inteiro sabia que o fim estava próximo. No dia 5 de março de 2013, Hugo Chávez perdeu a existência em Caracas, aos 58 anos, vítima da doença. E você, conhecia a história de todos eles? De alguns, cara, assim, na verdade quase nenhum. Acho que só do primeiro que eu realmente sabia, né? Por isso que deixou o vídeo bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Deixem nos comentários se vocês também conheciam essas histórias ou não, tá bom? Que eu tô doido pra ler aqui e ter essa conversa com vocês, tá bom? Se deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.